Como fazer do zero e de forma 100% gratuita um dashboard completo aqui no Excel para planejamento e controle de manutenção. Como você pode ver, é um dashboard bem completo. Lá em cima temos os cartõezinhos que conseguem me mostrar várias informações e métricas legais, ou seja, os KPIs. E logo abaixo temos vários gráficos, gráfico de linhas, um gráfico bem moderno e bonito que consegue me mostrar o total de ordens de serviço. Tenho ali um gráfico de combinação que combina colunas com áreas e também tem um gráfico lá embaixo de colunas e do lado um gráfico de barras que mostra o top 5 fabricantes, que tem os maiores custos, e logo ao lado temos a quantidade por tipo de OS. Tudo isso começa a partir de uma tabela no Excel. E gosta daqui, ó, um banco de dados, várias e várias colunas e linhas de informações. E sim, você pode baixar essa base de dados clicando no link aqui da descrição. A partir dessa base de dados, vamos fazer uma tabela e então várias análises, utilizando tabela dinâmica aqui no Excel. E por fim, vamos criar o nosso dashboard. Bonitão, moderno e totalmente dinâmico. Vamos lá, então, sem mais enrolação, aprender agora como fazer um dashboard aqui no Excel. O dashboard que vamos fazer vai ter três partes diferentes. A primeira parte seria a própria planilha que vamos utilizar com as informações, mas aí eu preciso adicionar uma nova aba, clicando nesse botãozinho aqui de mais, ou, em linguagem técnica, uma nova planilha, tá bom? Vou clicar no botãozinho de mais, agora com essa nova planilha, botão direito, renomear. Aqui eu vou chamar ela de tabela dinâmica, que vai ser onde vamos colocar as nossas análises. E vamos adicionar mais uma planilha. E essa daqui, botão direito, renomear, vai ser chamada de dashboard. O dashboard é onde vamos colocar os gráficos, os visuais, e é o que de fato vamos utilizar para entender e analisar os dados. A partir da nossa base de dados, vamos fazer várias tabelas dinâmicas para resumir e organizar as informações, e depois pegamos tudo isso e transformamos em visuais bonitos num dashboard. E aqui na parte do dashboard, planilha de dashboard, já vamos fazer colocar algumas coisas que vão ser muito úteis para a gente utilizar. Eu vou clicar aqui no inserir e então formas, eu vou pegar um retângulo com cantos arredondados. Eu vou clicar nesse retângulo, ó, clico, seguro e arrasto para dimensionar ele na tela. Você pode, com as setinhas do teclado, jogar o retângulo para a direita, para baixo, para a esquerda, para cima e assim vai. E você também pode clicar nessas bolinhas para arrastá-las e assim ajustar o tamanho, ó, do seu retângulo. O meu eu vou deixar aqui em cima e puxar um pouquinho para dentro. Puxo ele aqui, ó, um pouquinho para dentro também. Vou deixar ele mais ou menos assim, ó, não precisa ser tão grande. Eu acho que aqui fica bom, ó, esse tamanho. E tá vendo que ele tá bem arredondado? Então é só pegar essa bolinha amarela, jogar para dentro ou para fora, para deixar mais ou menos redondo. Com esse retângulo que fizemos, eu acho que ficou bem legal. Qual que é a ideia? Pegar vários desses retângulos e colocar aqui na parte de cima para fazer aqueles cartõezinhos que vão nos mostrar uma informação importante. Mas eu não vou utilizar apenas um retângulo, eu vou utilizar vários. Então antes da gente sair copiando e colando, já vamos ajustar bonitinho o layout desse retângulo, para poder somente copiar e colar e já ficar pronto para os demais. Então aqui na página inicial, pessoal, geralmente você vai estar aí, tá bom? Ó, clica no seu retângulo. Aqui na página inicial você consegue mudar bastante coisa. Exemplo, mudar a cor e tudo mais. Só que não é tão abrangente as possibilidades. Então eu gosto de vir aqui no final, ó, forma de formato, porque aqui tem mais coisa. Como exemplo, dá pra gente pegar o contorno, que é a borda, e colocar uma borda. Mas nesse caso eu vou deixar sem contorno, ou seja, sem borda. E depois aqui, ó, no efeito, eu vou pegar uma sombra. Eu vou pegar uma opção que é essa daqui do meio, ó, central. Porque ele cria uma sombra bem suavezinha, mas pelo menos parece que está levantando a figura, olha que legal. Fica um efeito bem bonito, bem moderno. E não acabou ainda, eu vou clicar de novo nessa forma aqui, botão direito, e vou vir aqui, pessoal. Formatar forma. Agora é questão de cor. E aí você decide qual cor você mais gosta, aquela que você quer usar. Eu vou vir aqui na caixinha de cores, preenchimento, e vou selecionar preenchimento de gradiente. Por que gradiente? Porque o gradiente ele tem umas cores que mudam dentro do próprio retângulo. Ó. Uma corzinha mais forte, mais fraquinha. Fica bem bonito, é um efeito legal da gente usar. Esse daqui já estaria bem bonito. E o interessante é que o Excel já te dá várias opções. Ó, laranja, amarelo. Olha como é que fica. Mas eu mesmo vou criar o meu próprio gradiente, tá bom? Então vou pegar qualquer um aqui em cima. Ó, pega o primeiro azul. E tá vendo que tem vários pontinhos de gradiente? Você vai clicar em qualquer um desses pontos, não importa qual, e vai deletar tudo que você puder. Agora o que sobrou, um você joga para a esquerda e o outro você deixa totalmente na direita. Tudo na esquerda, tudo na direita. Tanto faz a ordem, tá, pessoal? O que ficou na esquerda, você vai colocar uma cor. Vamos lá aqui, por exemplo, em mais cores. Tá vendo no cantinho da tela? Mais cores. Cliquei na caixinha de cor, mais cores. Porque aqui eu vou personalizar a cor que eu vou usar. No caso, eu vou usar um vermelhinho. Não muito forte, ó, pode ser mais ou menos
aqui, ó, nessa cor. E levemente eu vou deixar ele um pouquinho, ó, aqui pro roxo, ó. Assim, ó, esse vermelhinho. Enfim, você pode copiar esse código aqui também, esses números, porque aí você consegue usar a mesma cor que eu estou usando. Ok. Ó que legal. Agora a outra ponta do gradiente, então tá vendo que uma ponta fica de uma cor e a outra fica da outra cor, que vamos colocar. Vou clicar na caixinha de cores. Eu vou selecionar aqui nas cores recentes a mesma cor que eu acabei de usar. Mas, só para selecionar, agora clicando de novo na caixinha, eu clico em mais cores e vou dar uma leve jogada, ó, aqui para a esquerda, para ficar um roxinho. Ó. Vou clicar no OK. Pronto, olha que legal, pessoal, a caixinha que a gente fez. Tem ali um leve degradê, bem suave, ficou bem bonito, bem legal. E aqui nessa caixinha é onde a gente vai colocar os números. Vou colocar aqui o número de alguma coisa, aqui em cima eu coloco o título, vai ficar bem, bem bonito. O que dá para fazer agora já é clicar nessa caixinha que fizemos e copiar. Como é que eu faço? Selecionei, usa Ctrl C e Ctrl V. Copio, Ctrl C, Ctrl V. Aí coloco ela aqui do lado. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Coloco ela aqui do lado. Eu estou dando um espacinho mais ou menos de uma coluna, tá bom? Copio e colo, coloco aqui do lado. Ctrl C, Ctrl V, aqui do lado. Lembrando, setinha do teclado também te ajuda. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, faltou uma. Copio, colo e coloco ela aqui do lado. Opa, aqui. Pronto. É isso aí, ó. Mas parece, ó, vamos fechar essa janela, que ficou muito grande, né? Então uma sugestão é você fazer o seguinte, ó. A coluna A, você vai diminuir o tamanho dela. Clica na divisão de A com B e arrasta para a esquerda, para diminuir. Vai deixar bem pequenininho. Só que o tamanho da coluna A você vai replicar para E, I, M, todos esses vãos que ficaram. Então você clica na coluna A, copia, Ctrl C. Já fizemos isso, né? Copiar as coisas. Copia, clica na coluna E e cola, Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Pronto. Assim a gente deixou os retângulos, ó, bem pertinhos um do outro, né? O que dá para fazer também, pessoal, vai ficar tudo rosa, tudo vermelho, então vamos mudar as cores. Vamos pegar esse segundo retângulo, botão direito, e vou vir aqui, ó, formatar forma. Como eu falei, você pode usar a cor que você quiser. Aqui no gradiente, de um lado eu vou deixar uma corzinha azul, então vou clicar aqui em mais cores, e vou pegar agora um estilo de azul. Vou deixar aqui um azul mais clarinho. Pode ser esse daqui. Ok. E do outro lado, eu vou pegar mais cores. Uma corzinha azul, um pouquinho mais escuro. Pode ser essa cor aqui. Ok. Pronto. Ficou bonito, né? Quer dizer, pra mim tá ficando bonito. Aí você vai ajustando as cores que você gosta. Esse outro retângulo aqui, eu cliquei nele. E vamos colocar uma cor agora. Caixinha de cor, mais cores. Um amarelo. Pega aqui um amarelo. Talvez meio alaranjado, fica bom, eu acredito. E na outra ponta, podemos deixar mais cores. Um amarelo bem meio forte aqui, ó, talvez um verde, quase esverdeado. Ok. Agora, no próximo retângulo, podemos fazer algo verde, porque ainda não usamos verde. Então aqui na caixinha de cor, mais cores, vou deixar lá perto do verde. Pode ser aqui esse verde, um verde limão. E lá na outra ponta, caixinha de cor, eu vou usar um verde mais azulado. Pronto, ó. Só que aí agora eu fiquei sem ideias, pessoal. Já tá bom, tá ótimo. Então vamos repetir. Qual que a gente pode repetir? Vamos pegar aqui a sequência, talvez. Tem rosa, então depois é o azul. Ó. Copia e cola esse azul de novo. Joga aqui ele, deleta o anterior e coloca esse azul aqui no lugar. Pronto, é isso aí. Então, essas aqui são as caixinhas que a gente vai usar. Pelo menos já ficou pronto aqui o layout. E uma outra sugestão que dá pra gente já deixar pronto também é a questão de criar as áreas onde os gráficos vão ficar. Mas, professor, eu não sei quais gráficos eu vou usar, então como é que eu faço? Então, se eu não sei quais gráficos eu vou usar, como é que eu vou saber qual é o tamanho que eu tenho que deixar para cada gráfico? Bom, dá para chutar. Vamos chutar, fazer uma estimativa. É justamente isso. Depois você pode ajustar o tamanho, aumentar de novo. É só para a gente poder visualizar já a área do dashboard. Depois você vai ajustando com mais precisão. Eu já sei, já anotei aqui no meu papelzinho as análises que eu vou fazer. Então é sempre bom também você pegar a base de dados, anotar as análises, mas calma, a gente vai chegar lá. E aí você já sabe mais ou menos quantas análises você vai ter, quantos gráficos vai usar, e assim vai. Para não precisar fazer tudo de novo, pessoal, eu vou pegar aqui um retângulo qualquer, vamos pegar esse amarelo, copia e cola, e vou deixar ele aqui embaixo. Ó. Só que eu não quero usar um layout amarelo para os gráficos, porque eu queria usar algo mais minimalista, então talvez uma cor branca. Como que podemos fazer? Clicar com o botão direito nesse amarelo e vou vir aqui, ó, formatar forma e uma sugestão para você. Faz o seguinte,
Pega um desses pontinhos de gradiente e coloca ele numa cor bem escura, um preto. Só para você conseguir ver a transição. Agora você vai deixar essa cor escura aqui no meio. Como que você faz isso? Aqui no tipo. Ao invés de linear, você vai usar radial. Já mudou um pouco, tá vendo? Além disso, na direção, você vai clicar e vai deixar esse que tem o preto no meio, do centro. Porque assim a gente tem um layout diferente. Só que essa parte que fica no meio, eu vou pintar ela de branco, totalmente branco. E a parte de fora, que no caso é a outra cor, eu vou deixar com cinzinha. Para criar um efeito bem legal. Dá até para ser um cinzinha mais forte, talvez. Ou não tão forte. Enfim, você vai decidindo aí o que fica bom. O que eu vou fazer com esse gráfico aqui agora? Eu vou aumentar ele aqui um pouco, ó. Puxando ele até mais ou menos aqui, pode ser? E também puxando ele para baixo, até mais ou menos aqui. Então já temos um gráfico. Depois precisamos de mais gráficos. Ou melhor, vou pegar esse gráfico e deixar ele aqui, bem pequenininho mesmo. Um gráfico um pouquinho menor. Assim, ó. Ficou bom. Mas ficou muito arredondado, então deixa eu diminuir de novo esse arredondamento. Porque eu não quero tanto assim. Tô achando que ficou muito cinza, mas depois a gente ajusta. Copia e cola. Coloca esse outro aqui do lado. E pronto, já bateu certinho o tamanho. Aí eu posso copiar e colar de novo. Colocar ele aqui embaixo, ó, do outro. E aqui a gente pode ter um conjunto um pouquinho menor de gráficos. Exemplo, ó, aqui tem um, copia e cola, aqui vai ter dois, copia e cola, aqui vai ter o terceiro. Pega esse e joga para cima. Mas professor, você não falou que ficou muito cinza, muito escuro? É, ficou. Então o que você pode fazer? Clica no primeiro retângulo e você vai arrumar só ele. E aí você vai usar aqui uma corzinha mais clara. Aí ele já ficou um pouquinho mais claro. E agora esse gradiente, ó, dá para você jogar esse branco até o final. Nem tanto, né? Mas chegando perto do final. Porque aí fica algo um pouquinho mais forte. Vamos colocar um cinza aqui também? Ó, cria um efeito mais legal, diferente. Gostei dessa forma. E o que dá para fazer agora? Com esse retângulo selecionado, você clica no pincel de formatação aqui em cima e clica no próximo retângulo. Aí clica no pincel, clica no próximo e assim vai. Porque você consegue copiar e colar esse layout que você fez. Agora que fizemos o layout do dashboard, você pode clicar aqui em cima no exibir, porque você não precisa mais usar as grades para se orientar. E clicar exibir linhas de grade? Não, não quero. Então vou remover. E aí o Excel, ó, ele deixa um visual mais clean para você. Agora é só colocar os gráficos e deixar o dashboard funcionando. Mas cadê os gráficos? Cadê esse funcionamento? Pois é, temos que fazer. Aonde que vamos colocar esses gráficos? No dashboard. E os gráficos eles vão vir da onde, a princípio? Da nossa tabela dinâmica, que por sua vez vai puxar os dados da nossa planilha. Então é hora de vir aqui na planilha e ver o que temos. Que tipo de análise que dá para fazer e também ajustar se tiver alguma coisa que não está correta. Vamos lá então? Isso é importante até para você mesmo fazer no seu dia a dia, como rotina. Verificar coluna por coluna, bater o olho e ver se está tudo certinho. OS, parece que está tudo certo. Ativo, parece que está ok. Tag, descrição, área. Não estou entendendo, professor. Como assim ver se está certo? Aqui, ó, olha um exemplo. Coluna I, data. Me fala aí, que data que é essa daqui? 4/4/23. Não sei. Por quê? Porque a formatação está errada. Então precisamos selecionar essa coluna e transformar a formatação para a data. Página inicial, geral. Eu troco para data abreviada. Aqui, ó, pronto. E o que mais? Tá certo, tá certo. Aqui, ó, data de abertura, data planejada, data de início e data de fim. Também precisamos clicar e colocar como data. Pronto, agora sim. Tempo de parada está correto, backlog, origem, plano. Aqui parece que está tudo certo. Vamos lá mais para o final para ver alguma coisa. Aqui, custo. Custo geralmente é o quê? Dinheiro. Então vamos colocar aqui em cima em moeda. A mesma coisa para custo de terceiro, para custo de material e também para custo total. Indo lá no final, tá certo? Tá certo, ó. É uma contagem, é número. Bom, com essas correções que fizemos, já estamos um pouco mais perto. Não esqueça de salvar o seu arquivo de Excel, clicando aí no disquete, para você não perder o que você fez. Agora que fizemos essa conferência, já dá para fazer os ajustes finais nessa base de dados e começar de fato a fazer as análises. Vamos selecionar toda essa planilha. Como é que eu faço? Se ela for muito grande, eu até poderia clicar, segurar e arrastar, de modo ó, até o final e selecionar até a última linha. Só que pode ser que demore bastante, porque tem muita informação. Então uma maneira mais rápida que você pode usar é, você está lá na primeira célula, você vai clicar nela e vai usar o atalho, que é o Ctrl T. Ctrl T. Então apertando Ctrl T, você consegue selecionar
toda a base de dados. É importante só você conferir mesmo, se selecionou até a última célula, porque às vezes não funciona muito bem. Então por isso que é bom você conferir. Agora vamos clicar no inserir e colocar tabela. Sim, eu vou transformar toda essa minha planilha numa tabela. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas eu gosto de fazer porque a tabela tem vários benefícios. O primeiro benefício da tabela é, toda vez que você precisar inserir uma nova linha, as informações já são automaticamente incluídas na tabela. E depois, para atualizar o seu dashboard, você não vai ficar fazendo o dashboard toda hora, todo dia, toda semana. Imagina o trabalho que vai dar. Não, o dashboard você faz uma vez só e pronto, você não vai mais ficar fazendo o dashboard. Você faz uma vez só e acabou. Aí você vai atualizar o dashboard com os novos dados. Por isso que eu gosto de utilizar a tabela, porque ela consegue ter esse funcionamento. Colocou coisa nova, você já consegue atualizar o dashboard com essas novas informações. Não tem retrabalho, muito bom. Tabela vai pedir para você perguntar, na verdade, se a sua tabela tem cabeçalho. E sim, a minha tem, que são esses nomes que eu tenho aqui em cima. Aí eu clico no OK. Pronto. Agora temos uma tabelona, e com essa tabelona já é possível fazer as nossas análises, utilizando, pessoal, o que é chamado de tabela dinâmica. E essa minha tabela dinâmica eu encontro aqui em cima, inserir, mas é importante, tá? Você tem que estar selecionando a sua tabela. Clica dentro dela em qualquer lugar. Inserir tabela dinâmica. Na tabela dinâmica, você vai marcar a opção planilha existente. Por quê? Por que não nova planilha? Quando você usa nova planilha, o Excel ele cria para você uma nova planilha aqui embaixo. Mas eu não quero isso, por que não? Porque eu já tenho uma tabela dinâmica adicionada. Lembra que adicionamos essa planilha nova? Pois é, então vamos usá-la para fazer as tabelas dinâmicas. Então vou clicar na planilha existente, setinha para cima, venho na tabela dinâmica e clico, por exemplo, aqui ó, nessa célula. Aí eu vou dar um setinha para baixo e clicar no OK. Agora já temos a tabela dinâmica adicionada, ainda está zerada, não tem informações nenhuma. Mas com essa tabela dinâmica conseguimos criar o quê? Conseguimos criar resumos, conseguimos criar análises, conseguimos organizar a nossa base de dados. Se eu te perguntar, por exemplo, qual é o total gasto por fabricante? Cada fabricante aqui, tá vendo? Máquina de cada fabricante. Qual é o modelo que mais teve tempo de parada? Qual é o problema que mais aparece? Qual o problema que mais aparece por data de instalação? Nossa, como é que faz essas análises? Fica muito difícil usar fórmulas e funções do Excel. Então é por isso que temos o benefício de utilizar a ferramenta que é a tabela dinâmica, que consegue responder todas essas perguntas facilmente. A gente vai clicando e organizando os dados em colunas, linhas, valores, soma, média, utilizando o que tem aqui na direita, ó, que são os campos da tabela dinâmica. O campo da tabela dinâmica, pessoal, ele só aparece quando você clica na tabela dinâmica. Se você clicar na célula, não aparece, ó, tá bom? Então é muito importante essa observação. Aqui no campo da tabela dinâmica, o que a gente tem? As colunas da nossa tabela, ó. Cada coluna da tabela está aparecendo aqui. E aqui embaixo temos mais alguns campos, que são os filtros, colunas, linhas e valores. Basicamente, a gente pega uma informação daqui de cima e arrasta aqui para baixo, de modo a fazer as análises para a nossa tabela dinâmica. Então é bem simples e fácil de utilizar. E quando vamos fazer análises no Excel, eu sempre gosto de começar com coisas abrangentes. O que eu quero dizer com isso? Usar apenas uma informação. Depois eu vou usando mais. Como que eu posso usar apenas uma informação? Exemplo, qual é o total de OS? O que é OS? Essa ordem de serviço aqui, ó. Tem a OS 1001, 1002, 1003. Tudo bem, mas quantas OS tem? Não sei. Essa é uma informação só. Eu vou usar apenas a coluna A. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, quantas tem? Então veja que simples e fácil. Isso é algo abrangente. A gente pega uma coluna só e vê o total. Outro tipo, para você entender o que é uma análise abrangente. Eu posso pegar o custo total. Qual é o total geral do custo total? É o somatório dessa coluna AH. Então é algo abrangente, é uma análise que dá para fazer. E essas análises podemos colocar aqui dentro desses cartõezinhos, ó. Por quê? Porque é um número só, vai mostrar um número, fica bem legal, bem organizado. Então, voltando na tabela dinâmica, vamos lá fazer essa primeira análise. Eu vou ir aqui para cima e vou pegar a OS. Calma, você vai clicar no texto, segurar e arrastar aqui para dentro dos valores. Por quê? Porque dessa forma o Excel vai fazer uma contagem para você de todas as OS que aparecem, ó. E no caso tem 1000 OS. O legal, pessoal, dessas OS é que tem 1000 OS quando? Em qual mês? Em janeiro? Em fevereiro? Em março? Em qual mês que tem essas OS? Em todos. Então essa informação é algo geral. Não está filtrada, não está especificado. Essas OS correspondem às OS canceladas
ou as OS concluídas? Ah, tudo, tá bom? Então aqui está mostrando tudo. A gente não especificou, depois a gente vê como especifica. Lembrando, primeiro coisa abrangente, depois especifica. E como é que eu posso fazer agora para pegar esse número e colocar lá no cartãozinho que eu tenho? Se você usa o Excel na versão mais recente, é só você pegar direto essa célula e colocar lá dentro. Mas se você não usa, você não consegue fazer essa referência direta. Então é por isso que eu vou mostrar da seguinte maneira para todo mundo usar. Eu tenho a versão mais recente do Excel, a 365, mas nem todo mundo tem essa versão. Então é bom eu mostrar de um jeito que todos possam fazer. Então aqui em cima dessa tabela dinâmica, não é para você clicar, tá bom? É só para você referenciar essa célula escrevendo. Como vai fazer isso? Igual. Aonde que está essa informação? Na célula B4. Então, igual B4. Enter. Sempre, sempre, sempre que essa informação da tabela dinâmica for atualizada, essa de cima também é atualizada. Fica um espelho, digamos assim. Agora eu uso este valor e vou colocar dentro do primeiro cartãozinho. Como? Clico nesse cartãozinho, clico na barra de fórmulas e coloco igual. Volto na tabela dinâmica e clico no número 1000. Lá em cima, tá bom? Sempre em cima. A gente vai fazer isso algumas vezes. Enter. E pronto, pessoal. Agora todo o valor que aparecer lá já aparece aqui também. Fica algo dinâmico. Eu vou aumentar bastante o tamanho dessa fonte e vou centralizar embaixo para a direita. Vou colocar um texto um pouquinho mais grossinho e vou colocar uma fonte na cor branca para ficar mais fácil de ver. E realmente ficou mais fácil de ver, né? Concorda? O que dá para a gente ainda fazer com esse texto é, você pode clicar aqui na forma de formato e então efeito de texto, sombra e pegar a primeira opção de sombra. Ó, ficou melhor ainda, certo? Só que tá faltando uma coisa aqui, colocar um título para essa caixinha. Por quê? 1000, tá beleza, mas 1000 o quê? Depois a pessoa não vai saber o que se refere. A pessoa que for analisar o dashboard e até mesmo você pode esquecer. Então vamos clicar aqui em cima no inserir, pegar uma forma, um retângulo. Clico, seguro e arrasto esse retângulo, ó, bem aqui em cima. Não precisa se preocupar, pessoal, porque esse retângulo, ele tá azul, mas a gente vai tirar a cor dele. Eu vou dar 2 cliques dentro dele, 1, 2, e vou escrever o título desse cartãozinho, que vai ser total de O.S. Total de OS. Vou selecionar o que eu escrevi, aumentar bastante, vou dar aqui uma centralizada, ou posso até alinhar para a esquerda, talvez fique melhor assim. Coloco ali uma corzinha mais grossinha, e aqui na forma de formato, pessoal, eu venho no contorno e deixo sem contorno e sem preenchimento, para ele ficar transparente. E não se esqueça, efeito, sombra, sombra. Pronto. Olha que legal, o primeiro cartãozinho que a gente fez. E ele já está funcionando, tá bom? É totalmente funcional. Depois, quando a gente mexer aqui e filtrar o dashboard, você vai ver. Voltando na tabela dinâmica, podemos fazer mais uma análise agora. E agora pode ser o total de OS concluídas. E como é que eu faço para inserir mais uma tabela dinâmica? Eu posso fazer aquele mesmo processo que fizemos antes. Inserir tabela dinâmica, clico na célula, mas eu vou ganhar tempo. Como que eu vou ganhar tempo? Selecionando o que eu já fiz. Inclusive, sim, você pode selecionar esse valor de cima, clica e arrasta, ó, copia, Ctrl C, clica do lado, Ctrl V. Pronto. Copiamos e colamos a tabela dinâmica. Só que agora essa tabela dinâmica, aqui na direita, eu não quero mais ver o ID, a OS. Então vou clicar nessa OS no valor e vou remover. O que eu quero ver agora? Eu quero ver as OS concluídas. Por quê? Porque a gente vai conseguir calcular dessa forma uma porcentagem de conclusão. Das 1000 OS que eu tenho, quantas estão concluídas? Então vamos pegar, pessoal, como é que eu faço só OS concluída? Não tem essa opção aqui, ó. Não tem OS. Ah, OS concluída. Não tem, ó. Não tem. Como é que eu faço então? Agora é hora de usar filtro. Como que a gente usa o filtro? É isso que a gente vai aprender. Então eu vou clicar aqui, pessoal. Sim, vamos pegar de novo OS, clico seguro e coloco dentro dos valores. Beleza, voltou onde estava antes, 1000. Tudo bem, mas eu não quero mostrar só o 1000. Eu quero mostrar só OS concluída. Então aqui o que você pode fazer? Você pode clicar aqui em cima. Tem várias maneiras de fazer isso, tá, pessoal? Eu gosto dessa forma, porque fica bem visual, fica bem dinâmico, bem fácil de usar. Análise de tabela dinâmica. Dependendo da versão do seu Excel, pode ter um outro nomezinho ali em cima. Mas é algo do tipo análise, tabela dinâmica, tá bom? Lembrando, você tem que clicar na sua tabela dinâmica, análise, e então segmentação de dados, slicer, inserir segmentação. Você vai clicar nessa opção e vai selecionar a coluna do status, que está aqui, ó, status OS. Marcou, clica no OK. Ele vai aparecer uma caixinha para você. E o que a gente consegue fazer com essa caixinha? Marcar só o que precisamos. Vou até diminuir um pouquinho o tamanho dela. E o que eu vou marcar nessa caixinha? Aberta, concluída, cancelada, e aí?
Eu vou deixar, pessoal, só concluída. Então, olha que interessante. Automaticamente a gente consegue mudar o valor ali daquela caixinha. E vamos deixar aqui só o concluído, por quê? Porque é só o concluído que eu preciso ver para ter essa porcentagem de OS concluídas. Agora, voltando no meu dashboard, eu posso clicar nessa caixinha roxa, na barra de fórmulas, igual, e pegar aquele novo valor que fizemos aqui na tabela dinâmica das OS concluídas. Enter. E, novamente, ó, vamos ter que ajustar aqui a formatação, tá? A formatação que usamos antes foi tamanho 36. Então, vamos colocar aqui também 36. Coloca uma corzinha mais escura. Coloca aqui o fundo branco. A linha para baixo, para a direita. E aqui na forma de formato, vamos pegar um efeito de texto, sombra, sombra. Pronto, para ficar mais fácil de ver. E essa legenda aqui do lado, ó, podemos clicar na borda. Pessoal, se você clicar dentro, não vai funcionar. Então tem que clicar na borda, tá bom? Clica na borda, Ctrl C, Ctrl V. Aí você arrasta. Opa, arrastei errado. Estraguei meu dashboard, como é que eu faço? Você dá um Ctrl Z. Ctrl Z. Pronto. Pego ali de novo a legenda, ó, clicar na borda. Pronto, agora foi, né? Você vê. Até eu que toda hora fico fazendo dashboard, acontece de errar, porque é muito detalhezinho, né? Então tem que ser bem preciso. Mas não tem problema, a gente corrige fácil. Total de OS, agora o que a gente vai ter? OS concluídas. Vou até deixar em maiúsculo, porque fica mais bonito. E esse amarelinho, eu queria colocar a porcentagem de OS concluídas. Mas como que a gente pode fazer isso, pessoal? Precisa usar uma tabela dinâmica para fazer esse cálculo? Não precisa, mas dá para fazer. Sim, você pode. Precisa. Precisar não precisa, mas pode, tá bom? É isso que eu quero dizer, dá para fazer de várias formas. Então aqui eu mesmo vou fazer esse cálculo. Eu vou usar e colocar aqui, ó, porcentagem de conclusão. Enter. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna. E aqui, pessoal, eu vou fazer igual. Cuidado, vamos clicar no número de cima. A OS concluída dividido barra pelo total de OS. Enter. Vamos pegar esse número e colocar ele aqui em porcentagem. Dá até para você aumentar as casas decimais, para ter mais precisão. E agora dá para a gente usar esse próprio número, tá bom? Não tem necessidade de colocar em cima. Por quê? Porque isso aqui não é uma tabela dinâmica, então vai funcionar direto com o cartãozinho. Deixa eu voltar agora, pessoal, aqui no dashboard. E esse amarelinho ele vai ser igual aqui a nossa tabela dinâmica, a porcentagem de conclusão. Vamos aumentar o tamanho da fonte, colocar aqui as cores que a gente colocou antes, tudo certinho. Colocar aqui um efeito de texto. Pessoal, processo repetitivo, né? Então a gente já fez isso várias vezes. Na verdade é sombra aqui, ó. Opa, aí sim. Pego aqui esse título, copio e colo. Clico, ó, de novo, tá vendo? É facinho de errar isso daqui. Pego aqui, pego a borda, pronto, agora foi. E aqui o que a gente vai ter, pessoal? Vamos puxar mais para baixo? Aqui eu vou ter a porcentagem de conclusão. Pronto. Se ficar um pouquinho ruim de ver, você pode deixar um pouquinho mais escuro essa figura. Botão direito, formatar forma, aquele amarelinho, eu vou clicar nele, mais cores, e vou deixar ele mais puxado para o laranja. Pronto, e mais um pouquinho para baixo. Ok. E a outra cor, que está aqui, mais cores, eu deixo ela um pouquinho mais para baixo, para ficar mais fortinha, e um pouquinho mais para a direita. Pronto. É isso aí, agora melhorou, certo? A visualização. O que dá pra gente fazer nos demais cartõezinhos? Calma que daqui a pouquinho vai ficar tudo mexendo, tá bom? A gente vai fazer isso. Já faz o cartão e depois deixa tudo mexendo. Vamos fazer. Eu queria saber a quantidade de backlog total. O backlog, pessoal, é uma informação que é muito importante, principalmente nessa área de manutenção. E o backlog meu, ele está... Tem aqui, ó, backlog em horas. E vamos ver se tem mais algum backlog. Horas totais. É só esse backlog mesmo. Então eu vou utilizar o somatório aqui desse backlog, tá bom? O total de backlog. Então vou voltar aqui na tabela dinâmica e vamos copiar a primeira. Por que não a segunda? Porque essa segunda também já está com esse filtro aqui, ó. Então não dá para usar, porque se eu copiar essa, o filtro ele vai mexer também na que eu copiar. Então vamos pegar a primeira, Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V. Nessa próxima tabela dinâmica, como eu falei, eu quero ver o backlog. Então deixa eu remover o OS, clico e removo. E vou pegar, pessoal, o backlog. Ah, tá difícil de encontrar aqui dentro. Então vou usar o pesquisar e pegar só o que é backlog, ó. Clico e arrasto aqui dentro dos valores. Tá vendo que ele mostrou aqui a soma de backlog? Antes estava mostrando contagem.
É isso mesmo, o Excel ele é inteligente e consegue mudar entre soma e contagem. Mas se você quiser contar, fazer a média, é só clicar nessa caixinha, configuração, e aí você pode trocar, ao invés de soma, uma contagem, uma média, maior valor, menor valor, e assim vai. Deixa eu colocar cancelar, porque é isso mesmo que eu quero, o total do backlog, tá? Em horas. Agora podemos voltar no dashboard, pegar essa caixinha verde, clico aqui dentro e igual. Vou voltar aqui na tabela dinâmica e pegar esse número do backlog. Enter. Vou aumentar bastante aqui o tamanho dele, para ficar mais fácil de ver. Vou fazer, enfim, as mesmas configurações que a gente está fazendo, de novo, de novo e de novo. Pego aqui esse título, copio e colo ele, jogo ele aqui do lado, mais um pouquinho aqui assim, mais um pouquinho, aí, pronto. Aqui o que eu vou ter, pessoal? Backlog total, que para mim é uma informação importante. Pessoal, eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais escuro depois estes cartõezinhos. Então se em algum momento do vídeo, ué, por que tá mais escuro os cartõezinhos? É porque eu deixei, tá bom? Porque não sei se está muito bom de ver com um fundo tão claro assim. Mas de qualquer forma, vamos lá continuar. Voltando na tabela dinâmica, uma outra análise que é muito importante para mim é o custo total de manutenção. Então vou pegar mais uma tabelinha aqui, ó, copio e colo ela aqui do lado. E agora, ao invés de ver o backlog, eu clico e removo. E eu vou ver, pessoal, o custo total. Deve estar lá para o final. Ah, não estou achando. Vamos pesquisar, ó. Custo, qual que eu quero aqui? Total, aqui, ó. Clico e jogo ele lá dentro dos valores. Pronto. Então esse aqui é o custo total de manutenção. Um valor bem alto, né? Mas vamos lá. Aqui no dashboard, pega esse cartãozinho, igual, volto na tabela dinâmica e clico aqui em cima e dou um Enter. E mesma configuração de sempre, né? Vamos aumentar bastante, jogar para baixo, para o lado, cor branca, forma de formato, efeito, sombra, pega uma sombra. E, pessoal, aqui vai ter um problema, eu acho, hein? Quer ver? Você vai entender. Vamos só finalizar aqui o título, ó. Deixa eu pegar esse título aqui, copio e colo, e jogo aqui ele para o lado, com bastante cuidado. E esse daqui, o que a gente vai ter? O custo total manutenção. Vou deixar assim, tá bom? Porque eu não consigo escrever, porque senão vai quebrar a linha. Mas assim tá bom, já dá para entender. Por que eu falei que isso aqui é um problema? Porque isso aqui é um número, mas a gente precisa usar o quê? Dinheiro, reais do Brasil. Como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui, ó, na tabela dinâmica. E este valor aqui de cima, vamos colocar ele em dinheiro. Centavos, pessoal, eu não vou usar. Então vou diminuir as casas decimais. Pelo menos assim eu consigo ter uma redução um pouquinho do tamanho do número. Agora eu vou voltar aqui no dashboard. E olha só, tá zerado. Por quê? Porque o número é muito grande. Então vamos clicar na caixinha e tentar diminuir um pouco o tamanho. É, pessoal, não vai ter jeito aqui, viu? Vai ter que ficar com um número bem pequenininho. É um problema, né? A única caixinha que não vai seguir esse padrão de tamanho dos números. Que talvez dê pra gente fazer aqui, então. Eu vou pensar numa solução, tá bom? Vamos continuar. Tabela dinâmica. Vou copiar esse daqui, copio e colo aqui do lado. E agora, ao invés de usar o custo total, eu queria ver o custo médio por OS. Nossa, professor, mas como é que você vai fazer custo médio? Eu vou te mostrar, é bem fácil. Aqui no relatório, você concorda que já temos o custo total, que é isso daqui? Então tem valores, ó, que vão desde R$ 1.000 até 170 mil. Olha a diferença do valor. Mas e aí, qual que é a média desses valores aqui? É justamente isso que eu quero, a média. Então o Excel já consegue fazer isso de modo bem fácil. Se voltarmos na tabela dinâmica e clicar nessa última que colocamos, eu não vou mais ver aqui um custo total, uma soma. Eu vou clicar nessa configuração e vou vir aqui, ó, ao invés de somos, a média, e clicar no OK. Pronto. Olha lá, agora vai mostrar a média. E aqui no dashboard já podemos, ó, pegar a caixinha azul, setinha aqui na barrinha de fórmulas igual, e vamos referenciar na tabela dinâmica a média. Vamos aumentar bastante o tamanho. Não sei se vai dar para aumentar muito, né? Mas vamos tentar. E colocar aqui, ó, efeito, sombra, pega aqui a legenda, copia e cola aqui do lado. E aqui é o custo total. Aqui é o custo de manutenção média, né? Então vou colocar custo médio de OS. Já dá para entender. E esse valor aqui, vamos deixar ele numa fonte branca. Pronto. Bom, pessoal, como o número é muito grande, não ficou muito bem organizado, né? Então será que vai funcionar com essa ideia que eu tô tendo? Pera aí, vamos pensar aqui no seguinte. Vou pegar essa caixinha e jogar ela para baixo. Vamos aqui jogar a legenda também. Essa caixinha, arrasto ela até o final. Não sei se vai ficar bom, é só um teste. Puxo aqui para cima, ó.
e centralizo no meio, aumentar bastante, ó. E essa outra caixinha, coloco ela aqui. Eu acho que não vai ficar bom, né, pessoal? Vai ficar muita informação. Aqui, aqui. Opa, diminui mais um pouquinho aqui. Não vai não, vai ficar um número meio estranho, né? Talvez o que desse para fazer... Bom, vamos deixar então uma do lado da outra do jeito que estava mesmo. E talvez a gente consiga puxar um pouco esse dashboard para a direita. Pera aí, ó. Vou dar vários Ctrl Zs para voltar como estava. E talvez... Vamos deixar assim mesmo, né? Para não dar muito trabalho. É isso aí. Mas se você conseguir organizar isso aqui com uma ideia diferente, me falem nos comentários. Porque a sua ideia, às vezes, pode ser complementar com a minha. Você consegue me ajudar também nesse layout. Voltando agora na tabela grandona, eu gostaria de fazer uma análise diferente. E dessa vez envolvendo os meses, datas. Eu queria saber, pessoal, o tanto de análise de OS, de ordem de serviço, e por data que ainda está, que foi concluída, tá bom? Então, concluída por data. Como que eu posso fazer isso? Eu vou ter que usar várias colunas para isso. Vamos voltar na tabela dinâmica? E agora eu vou copiar essa tabelinha aqui. Não precisa copiar esse cabeçalho com o valor. Só a tabela dinâmica mesmo. Então seleciono, copio e colo aqui do lado. E, professor, mas aí essa janela está atrapalhando. Então vamos lá no rodapé do Excel e mover um pouco a tela para a direita, porque assim fica mais fácil de ver as informações. Ó. Nessa tabela dinâmica, pessoal, vamos limpar ela. Valores, clico e removo. Eu vou querer ver aqui todas as datas. Qual data? Eu tenho várias, ó. Data. Instalação, abertura, planejada. Eu vou colocar a data de abertura, tá bom? E aí, você pode usar também qualquer outra data, planejada, início, mas para mim o importante é a data de abertura, para saber quantas OS foram abertas em cada dia. Clico na data de abertura, seguro, tá? Clica, segura e joga lá nas linhas. O Excel ele é inteligente, ele já quebra as datas em ano, trimestre, meses, e aí fica um resuminho bem legal. Ó. Dá para eu abrir o ano, abrir o trimestre, abrir os meses, mas aqui o que eu quero ver mesmo de fato vai ser por data em si, ponto por ponto, dia 1, dia 2, dia 3. Então aqui, pessoal, eu vou remover o ano, ó, clico e removo, remover o trimestre e remover os meses. Depois a gente coloca, porque, nossa, professor, vai ficar muito grande o gráfico, né? Seria legal segmentar por ano, por mês. Sim, a gente vai fazer isso. E na OS, deixa eu pegar agora, pessoal, OS, e verificar todas as OS que a gente tem, clico, seguro e arrasto dentro dos valores, por data. Ó. Então, no dia 8/12, teve 5 OS. E assim vai, né, por data. E lá embaixo vai mostrar o total geral de OS. Que vai ter que ser 1000 também, né, como a gente viu. Aqui, ó, 1000 OS. É isso aí, tá certinho. Como que eu posso fazer agora para mostrar só as OS que estão em execução, concluídas, canceladas? Dá para a gente usar aqui, ó, no análise de tabela dinâmica, a segmentação de dados, mas agora do status da OS. Ok. Com essa segmentação, eu posso selecionar só o que eu quero ver. Ó. Aberta, cancelada, concluída, em execução, e assim vai. Eu vou usar aqui, pessoal, a visualização dessas OS que estão concluídas, tá bom? Em execução, planejado, eu não vou ver, só quero ver concluído mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, concluído. E a partir dessa tabela dinâmica, eu vou inserir, ó, clica nela, inserir um gráfico de linhas. Mas, calma, não é qualquer linha. Vou pegar isso daqui, ó, linha com marcador, porque fica mais bonito, ó. Professor, mas não dá para ver nada nesse gráfico. Eu sei, calma, a gente vai melhorar ainda ele, tá bom? Vai ficar mais fácil de ver. Botão direito, recortar. Venho aqui no dashboard. Vou clicar numa célula, pode ser aqui embaixo, ó. Botão direito, colar. Aí eu pego esse gráfico e coloco ele aqui em cima. Joga ele um pouquinho pro lado. Joga ele um pouquinho para cima. Esse título eu vou dar um delete. Vou clicar nessa legenda e dar um delete. E tá vendo que tem esses botõezinhos aparecendo? Vamos deletar eles também. Então aqui em cima em Design, Análise de gráfico, na verdade. Botões de campo, ocultar tudo. Pronto, já melhorou bastante. E o que mais dá para fazer, pessoal, dá para remover essas linhas aqui de fundo, dar um delete, esses valores da esquerda e dar um delete. Mas aí eu não sei mais o que cada pontinho representa. Então podemos clicar aqui no Design, adicionar elemento, rótulos e então acima, porque aí vai mostrar os números em cima dos gráficos. Mas está muito poluído, professor. Eu sei, calma, vamos melhorar isso aqui. Deixa eu vir aqui agora, pessoal, para tirar esse fundo do gráfico, né? Formatar, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. Pronto. Agora o gráfico já ficou transparente. Vou até puxar um pouquinho aqui para cima. E vamos colocar uma legenda aqui nesse gráfico. Posso até usar essa legenda que eu fiz aqui em cima. Copio e colo.
arrasto ela aqui para baixo, ó. Puxo ela até o final. E essa legenda, vamos centralizar, ela vai me mostrar as informações do quê? O total de OS concluída por data de abertura. Bom, é uma legenda bem grande, mas é necessário. Vou selecionar tudo, ó, essa legenda, e vou colocar uma corzinha cinza. E posso jogar ela um pouquinho mais para cima, para não ocupar muito espaço. Acho que aqui tá bom, na verdade, não vou mexer não. É isso aí, e vou jogar ela para cima. E aqui no Format Formato eu vou remover, pessoal, essa sombra, porque eu não estou gostando, não combinou. Agora eu vou clicar dentro do gráfico e vou puxar ele um pouquinho para dentro, só para ele não ficar em cima da legenda. Tem alguns pontos para melhorar, essas datas. Está muito grande, está ocupando muito espaço. Então deixa eu voltar na tabela dinâmica, e aqui nas datas, ó, eu vou aqui na direita, vou clicar na data de abertura, configuração, e vou mexer no formato. Formato de número. A data, pessoal, eu quero mostrar algo bem resumido mesmo. Então vou mostrar assim, ó, nessa formatação de data, e vou clicar no OK e no OK de novo. Ó. Pronto, assim dá uma boa enxugada na data. Olha lá, ó, resumiu bastante aqui também, tá vendo? Agora dá até para puxar o gráfico um pouquinho mais para baixo. E ele vai poder ter uma área um pouquinho maior. Mas ainda assim, professor, está muito ruim, não está dando para ver nada. Tudo bem, vamos melhorar então. Deixa eu voltar na minha tabela dinâmica. Agora é hora então de adicionar um filtro que dá para filtrar por mês. Para tudo isso que temos. Como que dá para fazer? Você vai clicar em qualquer tabela que você tem, pode ser na primeira tabela dinâmica, e vamos inserir análise, uma segmentação de dados, lá no final, porque o mês vai estar aqui, ó, que foi aquela hora que o Excel quebrou as datas. Vou selecionar o mês e também o ano. E vou dar um OK. Porém, essas duas caixinhas, pessoal, eu preciso que elas filtrem todas as tabelas, e não apenas a primeira. Então vou clicar com o botão direito aqui, ó, nos meses, e venho em conexão de relatório, e aqui eu vou marcar todas as tabelas dinâmicas que eu tenho. Marca todas. E clica no OK. E para essa segunda do ano também, ó, botão direito, conexão. Venho aqui e saio marcando tudo. Todas as caixinhas. OK. Além disso, tá vendo que está aparecendo informação que não existe? Então você vai dar um botão direito, configuração de segmentação, e vai remover, ó, ocultar item sem dado. OK. E para do mês também, botão direito, configuração, ocultar item sem dado. Agora você vai pegar essa primeira segmentação, botão direito, recortar, vai lá no dashboard e vai colocar em algum lugar, ó, talvez aqui do lado, botão direito, colar. E com a outra você faz a mesma coisa, dá um botão direito, recortar, vem no dashboard, tá aqui um botão direito e colar. Essa primeira segmentação, eu vou clicar nela e vou na segmentação e vou aumentar bastante essa altura do botão, para ficar mais fácil de clicar. Só que aí fica muito grande, né? Tem que ficar rolando para baixo, para cima. Então você pode aumentar o número de colunas, ó, 3, por exemplo. Porque fica bem mais fácil de você clicar nas coisas. Deixa eu puxar para cima, jogar aqui um pouquinho para dentro. E esse daqui do ano, vou deixar aqui embaixo. E vou quebrar ele também em vários anos. Colocar aqui o tamanho 1 e quebrar ali talvez em 4 anos diferentes. E dá até para mudar o layout dessa caixinha, tá? Para ela não ficar muito fora do padrão que você está fazendo. Clica na primeira segmentação e vamos mudar a cor. Colocar um cinza, eu acho que fica bom. Ó. Fica um pouco discreto, não chama atenção e tem a sua funcionalidade. Olha que legal, pessoal. Filtra todo o dashboard, como você pode ver. Ó. 2025, 2026, enfim. Vamos limpar tudo? Limpei. E vou melhorar um pouquinho esse gráfico, ó, porque eu não estou gostando dele. Como que a gente pode fazer para melhorar um gráfico? Botão direito em cima da linha. Formatar série de dados. E nessa janelinha nova, você vai clicar aqui, ó, no efeito, por exemplo. Vai colocar sombra. E vai pegar uma primeira opção de sombra. Ou ainda, clicou na primeira, não tem problema, clica na segunda. Por quê? Porque é uma sombra que fica embaixo. E essa transparência você vai diminuir um pouco, ó, deixar talvez em 40%. E o desfoque deixa em 6 e a distância 5. Enfim, aumenta aí um pouquinho. Só que você não vai deixar numa cor escura, você pode deixar numa cor rosinha, igual você fez antes. E aqui na caixinha de cor, você pode clicar em linha, linha sólida. Pode colocar uma corzinha rosa, tá, pessoal? Igual você está utilizando, ou um vermelhinho. E se você quiser, dá para ativar essa opção, que é bem legal, linha suavizada. Podemos deixar por enquanto. Agora no marcador, eu vou clicar opções de marcador. Interno, vou deixar a bolinha com um tamanho um pouquinho maior, pode ser um 7. O preenchimento, vou deixar sem preenchimento. Pronto. E a borda, eu vou deixar a linha sólida.
no tamanho 3. E com a mesma cor que estamos utilizando, um vermelhinho, tá bom? Posso voltar aqui na linha, pessoal, e também aumentar o tamanho dela para 3. E ficou muito forte esse efeito que eu fiz. Então vou voltar no efeito, sombra, vou deixar a transparência um pouco mais alta. Talvez lá em 70%, 80%, para não chamar tanta atenção assim. Vou fechar essa janela, vamos clicar aqui numa célula e vamos ver se vai funcionar e vai ficar bom. Gostei, né? Ficou bem melhor, parece. Só um pequeno ajuste. Vou clicar nessa caixinha, vou zerar ela. Botão direito na linha, formatar série de dados. Clico na caixinha, marcador, preenchimento, vou deixar branco. Aqui, ó, branco. Posso fechar. E é isso aí, pessoal. Gostei, ó, ficou bem melhor, bem mais fácil de visualizar. Mais uma análise que podemos fazer é os top 5 ativos com o maior custo. Como que a gente consegue fazer isso? Utilizando a coluna D e então tem um monte de informação. Ó. Se clicar no filtro dá para ver. Olha o tanto de informação que tem aqui. Mas eu não quero ver tudo, quero ver só o top 5, os maiores. E depois dá para a gente filtrar por mês, por ano, fica bem legal essa informação. Para que a gente saiba mês a mês o que representa os 5 maiores custos de parada, de manutenção, da ordem de serviço que teve aqui nessa planilha de manutenção. Eu vou voltar, pessoal, na tabela dinâmica e preciso de uma outra tabela dinâmica, de mais uma. Então, eu vou voltar lá no começo, ó, e vou pegar a primeira que eu fiz, seleciona só a linha 1 e 2, não precisa selecionar tudo, Ctrl C para copiar, e agora lá na direita, ó, dou um Ctrl V para colar ela aqui. Nessa tabela dinâmica nova, deixa eu aumentar um pouquinho essa janela aqui, para ficar mais fácil de ver, e eu vou remover tudo que está aqui, ó. Vou pegar o ID, clico, removo. Eu gostaria de ver os ativos, então pego os ativos, ó, clico, seguro e solto eles dentro das linhas. Olha que interessante. Opa, peguei coluna errada, né? Não é esse daqui. A que eu queria, na verdade, é ativo descrição. Tudo bem, não tem problema. Vamos voltar aqui, ó, na tabela dinâmica. Clico nesse ativo, removo. Eu quero a descrição, tá aqui, ó. Clico e arrasto. Ah, agora sim. Então olha o tanto de descrição que a gente vai ter. O Excel, por padrão, ele organiza as informações em ordem alfabética, ou seja, de A até Z. Mas não é de A até Z que a gente quer, você concorda? Eu quero do maior para o menor valor. Para isso, pessoal, eu vou voltar aqui nesse meu gráfico, nessa minha tabela dinâmica, e vou pegar agora o custo. Vou até escrever aqui em cima, custo total. Custo total. Pego, clico seguro e solto nos valores. Então tem vários custos, ó. Tem até ativos aqui, ó, com 1 milhão, com mais de 1 milhão de custo. Tem uns que são mais em conta, né? Quer dizer, tudo é caro aqui, mas tem uns aqui de 300, enfim. Eu quero mostrar do maior para o menor e depois até filtrar os top 5. O que eu posso fazer então? Aqui em cima nesse filtro, eu clico nele. E se eu tentar clicar de A a Z e dizer A, não vai adiantar nada, porque vai organizar só em ordem alfabética. Então preciso clicar no filtro e vir em mais opções de classificação. Porque aqui sim eu consigo colocar em decrescente, ou seja, do maior para o menor, e usar o custo total como critério. Ok, pronto. Olha lá, fica do maior para o menor. E além disso, eu posso clicar nesse filtro e então eu quero fazer um filtro de valores e colocar os 10 primeiros, mas na verdade não é os 10 primeiros. Dá para usar os últimos também. Eu quero deixar aqui o top 5. Então, 5. Top 5 itens por soma de custo. É isso aí, tá certinho. Ok, pronto. Agora, ao invés de ficar aquela tabela gigante, vai mostrar só o top 5 dos produtos. E o que gráfico que eu posso ver aqui com esses top 5 de produtos? Talvez um gráfico de colunas. Então, vou clicar nessa informação, inserir, e vou pegar aqui um gráfico de colunas. Vou pegar esse gráfico, botão direito, recortar, venho aqui no meu dashboard e vou colar ele aqui embaixo. Ó. Botão direito, colar. Por que eu vou deixar ele aqui embaixo? Porque ele é um gráfico pequenininho, ele não vai ocupar muito espaço. Coloco ele certinho aqui dentro dessa área e vou remover as informações que não vamos usar, como a legenda, delete, a linha de fundo, delete, até mesmo esses valores aqui da esquerda. Ó. Clico, deleto, e essas outras informações, ó, esses quadradinhos, eu venho em análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo. Pronto. Vamos pegar o título e remover também, e aí jogo o gráfico um pouquinho aqui para baixo, para ter mais espaço. Ó. Clica aqui e joga para baixo, é isso aí. E vamos pegar um título que eu fiz aqui em cima, copia e cola, e arrasta ele aqui embaixo. Ó. Só vai ter que diminuir bastante o tamanho desse título, porque senão ele vai ficar muito grande, né? Vamos colocar ele para cima. O que temos aqui, pessoal? Temos o custo total por ativos. Ficou bom? Só que o gráfico ainda é um ótimo gráfico, mas ele não está me mostrando a informação de valor de cada coluna.
Ele está até já filtrando certinho, olha lá. Ele filtra certinho cada ativo, né? Mas precisa mostrar o valor. Como é que a gente faz? Para mostrar o valor, se você clicar no gráfico e vier aqui em cima, Design, Análise, adicionar elementos de gráfico, rótulos e então extremidade externa, você já consegue mostrar o valor. Mas olha o tamanho do número que vai ficar aparecendo. Então é muito grande. Para tentar corrigir e contornar essa situação, eu vou clicar com o botão direito no número, formatar rótulo de dados. E aqui na direita, pessoal, eu vou optar pela última opção, rótulos de dados, e vou ir aqui em número. Onde está a categoria geral? Eu vou trocar para número e vou deixar com 0 casas decimais e dar um Enter. Vamos ver se assim fica melhor. Melhorou um pouco, tá vendo? Só que aí é muito importante. Eu não sei se esse número é dinheiro, se é... qual unidade de medida é o número. Então vamos colocar aqui, ó, custo total por ativo. Lá no final a gente pode deixar um RS cifrão, para saber que estamos falando de dinheiro. Dá para diminuir mais um pouquinho esse gráfico, ó, para ele não esbarrar lá em cima no título, porque senão vai ficar feio. Agora eu vou clicar, pessoal, nessas barrinhas que fizemos, botão direito, vou vir aqui, ó, formatar série de dados, e lá na direita vamos escolher uma cor personalizada, algo do tipo. Eu vou clicar nos efeitos e vou pegar uma sombra e já vou escolher a primeira opção de sombra, só para ficar um pouquinho mais escurinho. Dá até para você diminuir um pouquinho a transparência, ó, que fica ainda com visual melhor. Agora clicando na caixinha de cor, eu vou clicar em preenchimento, vou deixar preenchimento sólido, ou ainda você pode usar um gradiente também, fica legal, é interessante usar gradiente, tá? Gradiente é o que fizemos aqui, ó, cores diferentes. Vou deletar tudo aqui que tem de gradiente. Já aprendemos, né, trabalhar bastante e bem com os gradientes. Jogo um para a esquerda, um para a direita. O da esquerda, posso deixar ele numa corzinha laranja. O da direita, deixo ele numa corzinha vermelhinha. Ó, já ficou legal, gostei, bonito. Agora fazer a mesma coisa para as linhas. Borda, linha de gradiente. Deleto tudo, ó. O da esquerda eu deixo um laranja e o da direita um vermelhinho. Porque vai combinar as informações e a largura da linha, pessoal, olha que legal que eu vou fazer. Eu vou aumentar bastante esse 0,75, vou deixar em 6, 8, 9, 10, enfim. Você vai aumentando aí conforme você achar que fica bom no seu Excel. Vou deixar o 12 no meu. E esses números agora aqui em cima, deixa eu fechar essa janela, deixa eu clicar aqui em uma célula, tá tudo limpado aqui a segmentação de dados. Então no número eu vou clicar e vou colocar uma corzinha um pouquinho mais forte, que pode ser esse vermelhinho. Pronto. E quando eu filtrar ali, ó, a segmentação de dados, meu gráfico já está quase pronto. Porque falta remover o fundo. Clico no fundo, formatar, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. Pronto, agora sim, pessoal. Temos mais um gráfico bonitão que consegue nos mostrar a informação aí de produção, planejamento e controle de manutenção. Deixa eu salvar minha planilha, não se esqueça, tá bom? E vamos lá, bora para mais uma análise que podemos fazer. Não vou copiar essa tabela porque é muito trabalho ficar mexendo com ela, porque já está filtrado, enfim. Então vou voltar aqui um pouco, pegar essa primeira informação, copio, e aqui do lado eu colo. E eu posso até diminuir um pouquinho o tamanho dessa coluna, para deixar mais juntinho uma informação da outra. Nessa próxima tabela dinâmica, pessoal, podemos ter uma informação como exemplo, top 5 causas de falhas. Ah, professor, mas você já usou aqui, ó, top 5. Tudo bem, mas aqui são os ativos. Aqui a gente vai usar agora as falhas. E aonde que temos isso na planilha? Aqui temos várias informações e tem aqui, ó, causa, subcategoria e descrição mesmo, ó. Tem tanta categoria, quanto a subcategoria, quanto a descrição. Talvez podemos usar a categoria geral. Vamos ver o tanto de informação que tem, ó. 1, 2, 3, 4. Só tem 4 informações. Não tem problema. Talvez o que a gente possa fazer inclusive, dá para usar essas informações, não tem problema. Vai ficar bom. Então vamos usar isso. Eu vou voltar aqui, ó, na tabela dinâmica. E vou remover essas informações, porque é muito importante eu saber por causa também, por categoria. Vou pegar aqui as categorias, pessoal. Pronto, ó, tem as categorias. Inclusive tem uma categoria que está vazia. Por que isso acontece? Porque na nossa planilha tem informações vazias. E aí acaba ficando lá esse vazio também. Mas eu te mostro como remover. Tem as subcategorias. Talvez podemos até usar subcategoria. Ó, vamos aqui na tabela dinâmica. E se eu pegar, por exemplo, subcategoria e colocar embaixo da categoria? A gente fica com uma tabela um pouquinho mais detalhada. E podemos usar como os valores duas informações, pessoal, duas. Primeiro vai ser o custo total, que é uma outra maneira de ver os custos. Pegar aqui o custo, colocar nos valores. Pronto, ó, dá para ver os custos. Esse zero ainda está aparecendo, tá? Mas a gente vai remover ele. E
eu queria ver também a quantidade, quantas vezes aparece cada coisa. Então o que que dá para fazer? Dá para pegar o próprio valor que usamos aqui, ó, subcategoria, clico, seguro e solto ele dentro dos valores também. Por quê? Porque a gente vai saber quanto que aparece de cada, quanto que tem de elétrica, quanto que tem de mecânica e as quantidades, as aparições, quantas vezes aconteceram cada OS dentro de cada categoria. Se você pegasse, vou remover a subcategoria, remover, pegasse a OS, o ID, clicar e arrastar, também iria funcionar, tá bom? Da mesma forma. Por quê? Porque basicamente quando o Excel faz uma contagem, ele conta a quantidade de linhas. Então quantas linhas de OS tem dentro de cada categoria, dentro de cada subcategoria? Vai dar a mesma coisa da contagem da própria subcategoria em si. Então aqui a gente conseguiu, ó, fizemos a contagem de ordem de serviços para cada subcategoria e categoria, além de saber o custo total. Ficou uma tabela muito informativa, que é muito importante da gente saber os maiores acontecimentos em questão de ocorrência e também em questão de valor. Mas esse vazio não está me agradando nada. Preciso remover ele. Como é que eu faço? Para poder remover esse vazio, pessoal, tem uma maneira bem simples de fazer. Dá para usar segmentação de dados. E aí a gente remove aquilo que não for uma das 4 categorias: elétrica, mecânica, operacional e processo. Então vamos fazer isso. Análise, inserir segmentação. E precisamos agora pegar, não é o ativo, mas sim as categorias, né? Que a gente tem lá. Que seria causa, categoria. Pronto, ok. Beleza, mas aqui o que a gente quer ver? Tudo menos o vazio. Então vou marcar essa opçãozinha de seleção múltipla e eu clico só no vazio. Pronto, porque já remove ele da jogada. Agora eu vou clicar nessa minha tabelinha dinâmica e vamos lá no inserir e vou pegar aqui um gráfico de colunas. Primeira opção. Mas professor, vai ficar muito ruim o gráfico de colunas. Calma, calma que a gente vai melhorar, vai deixar ele bem bonitão. Botão direito, recortar. Vou colocar ele aqui no dashboard. E esse meu gráfico de colunas, pessoal, talvez eu possa colocar ele aqui, ó. Botão direito, colar, em cima. Por quê? Porque ele tem bastante informação. Merece um espacinho maior. Deixa eu diminuir essa janela. Jogo ele aqui para o lado. Puxo ele aqui para cima. E jogo ele aqui um pouquinho para baixo. E vamos melhorar um pouco ele, clicando na formatar, contorno sem contorno, preenchimento sem preenchimento. Além disso, pessoal, o que dá para a gente fazer? Como a contagem é um valor muito diferente do somatório do dinheiro, exemplo, ó, 1 milhão em comparação a 12 não é nada. É uma diferença muito pequena, é uma diferença muito grande a proporção desses números. Então não dá mesmo para ver as duas coisas, ó, vai ficar inviável. Então o que a gente pode fazer? Botão direito, alterar tipo de gráfico, combinação. Porque um gráfico pode ser coluna e o outro pode ser linha ou pode ser área. E aí você vai marcar eixo secundário, ó, porque você vai conseguir ver, ó, por trás um gráfico e pela frente o outro. Dá para fazer dessa forma e fica bem legal. Eu vou clicar agora no OK e vamos melhorar ainda mais esse gráfico aqui, porque não está dando para ver muita coisa. Então vou aproveitar e clicar aqui, ó, análise de gráfico, botões, ocultar tudo. Vou clicar na legenda aqui do lado. E a legenda precisamos usar, né, de qualquer modo. Então peraí, design, adicionar elemento, legenda, parte inferior. Pronto. Agora a gente consegue ver o que cada coisa representa. Só que o gráfico ainda não está muito bom, né? Não, tá muito pequeno as informações. Queria deixar maior, mais fácil de ver. Não está bom do jeito que está. Por que isso está acontecendo? Porque o gráfico está muito pequeno. Se a gente aumentar ele, ele melhora um pouco. Ó. Então vamos tentar pensar em outra solução, porque não dá para diminuir o gráfico, certo? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou melhorar a visualização desses valores. Ó. Eu vou voltar aqui, ó, na tabela dinâmica, vou clicar e vou modificar essa coluna aqui, ó, do custo total, tá bom? Venho aqui, ó, custo total, clico, configuração e vou alterar o formato de número. Eu vou deixar, pessoal, como número mesmo, talvez, com 0 casas decimais. Mas mesmo assim ainda vai ficar um negócio bem grande. Então vamos aqui no personalizado, porque vamos criar uma própria formatação que vai nos ajudar bastante. Eu vou selecionar esse tipo aqui, ó, eu vou deletar tudo. E a formatação personalizada que eu vou fazer vai ser hashtag.k. Isso daqui vai mostrar em milhares. Exemplo, 162 não é 162 apenas, é 162.000, 162.000. Eu vou colocar OK. E OK de novo. Pronto, ó, dá uma boa resumida nos números. Agora quando voltar aqui no dashboard, ó, já ganhamos bastante espaço. Mas mesmo assim ainda não está muito bom. Então vou clicar nessa legenda aqui e vamos tentar diminuir um pouquinho o tamanho dela. Não deu ainda, pessoal.
Bom, vai ter que diminuir bastante para ver, né, ficar viável. Mas não tem problema. É um sacrifício que a gente vai ter que fazer. Essas linhas do fundo eu posso manter. Esse gráfico laranja eu vou clicar com o botão direito, formatar série de dados, venho aqui na caixinha de cores, borda sem linha, preenchimento, gradiente, e vou colocar uma corzinha do gradiente, um roxo, e uma outra corzinha. Ah, gostei, ó, ficou uma combinação legal. Vou manter. Pronto, perfeito. Agora esse meu gráfico aqui de colunas, eu vou colocar uma sombra nele, e a transparência eu diminuo um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Caixinha de cor. Vou colocar um preenchimento de gradiente. E aqui, pessoal, vamos tentar usar uma cor que combina. Talvez um laranja em cima e um amarelinho embaixo, ó, algo do tipo. E aqui na borda, gradiente, vamos ter que fazer a mesma combinação. O laranjinha de um lado e o amarelinho do outro. Ó. Laranja e amarelo. E aqui a largura, vamos aumentar bastante para ficar com uma sensação mais redondinha, o gráfico de colunas. Ó. Posso fechar agora essa janela, clicar numa célula e ficou razoavelmente bom, né, esse layout que fizemos. Vou diminuir aqui um pouquinho o gráfico, ó, puxar ele para dentro, porque senão não vai caber o título que precisamos colocar no nosso gráfico. Assim tá bom, puxar ele um pouquinho aqui para a esquerda, pronto. Vou pegar aqui esse título emprestado, copio e colo, arrasto ele aqui para o lado, jogo ele aqui para baixo, jogo ele aqui para a direita. E esse gráfico, o que a gente está vendo? Estamos vendo aqui nesse gráfico o custo total e quantidade por categorias, certo? Mas aqui seriam as categorias, vamos só verificar, pessoal. As causas por causas. Pronto. Outra análise que podemos fazer é o custo total por fabricante. Por quê? Porque dentro de cada ativo, de cada OS, também foi especificado o fabricante, que está aqui, ó. Então tem MAC, Delta, Beta, ABC, enfim. Eu queria ver o fabricante que tem os maiores custos. Por quê? Porque talvez faça sentido isso. Se tem um fabricante que está dando muito custo de ordem de serviço aqui, pode ser algo a se repensar. É uma métrica interessante de se levar em consideração. Eu vou pegar mais uma tabela dinâmica lá do começo, copio e colo ela lá no final. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E agora nessa tabela dinâmica eu vou remover tudo. Vou pegar o custo total. Vamos pesquisar aqui, ó. Custo total e colocar lá no final. E vou pegar também o fabricante e colocar nas linhas. Pronto. Então aqui tem ó, os fabricantes e o custo total por fabricante. E antes da gente fazer o gráfico, vamos colocar mais uma análise só para fechar todas as análises que vamos fazer. Tudo bem que dá para fazer um monte de análise a mais do que eu fiz aqui. Tem muita coisa ainda que dá para explorar. Mas para não ficar um vídeo de 10 horas de duração, eu foquei em algumas análises, porque a gente aprendeu um monte de coisa, certo? Então dá para continuar fazendo outras análises. Aqui, a última análise que eu queria fazer é listar os tipos de OS, corretiva, inspeção, preventiva, e ver a quantidade de cada uma. Porque será que o pessoal está deixando estragar para arrumar primeiro? Ou está arrumando antes de estragar e assim vai. Então saber a quantidade de cada uma pode ser importante nessa análise. Vou selecionar essa tabela dinâmica aqui, copio e colo aqui do lado, e agora eu vou remover o fabricante e também remover o custo. E aí eu vou pegar, pessoal, o tipo de OS, vou até colocar aqui, ó, tipo, clico seguro e coloco dentro das linhas, e eu quero ver a quantidade mesmo, então vou pegar o próprio tipo e colocar nos valores. Certinho, ó. Eu vou talvez até organizar isso daqui do maior para o menor, acho que não precisa, vou deixar assim mesmo, fica bom, tá dando para ver, ok. Eu consigo ver o corretivo, foi 35, é o maior, preventiva 27, melhoria 10, lubrificação 5, beleza. Vamos voltar para a tabela dinâmica anterior, e nela talvez podemos utilizar um gráfico de barras, não sei se fica bom. Geralmente usamos o de colunas, mas o de barras é como se fosse a coluna, só que na horizontal. Talvez encaixe bem, talvez não encaixe. Precisamos testar para ver como vai ficar. Vou clicar nas barras e vou dar uma organizada melhor clicando no filtro dessa tabela dinâmica, mais opções. Agora eu vou usar crescente e então soma do custo total. Ok, por quê? Porque aí fica certinho ó, o nosso gráfico de barras, fica do maior para o menor.
Ou ainda, pode ser que o menor custo seja o melhor. Então vamos deixar ele primeiro, certo? Vamos lá, então, inverter isso daqui, ó. Mais opções, decrescente, ok. Pronto, agora sim, o menor para o maior. Pega esse gráfico, botão direito recortar, vem no dashboard, botão direito colar. Coloco ele aqui em cima, ó. Puxo ele para dentro e deleto. Legenda, deleto os valores, a linha de fundo, o título, e também aqui em cima venho em análise, botões de campos, ocultar tudo, e aproveito, clico em design, adicionar elemento, rótulo, que são os valores que ficam na coluna, extremidade externa, pronto. Vou clicar dentro desse gráfico e diminuir um pouco o tamanho dele. E dá para fazer a mesma coisa que fizemos antes, pessoal. O número está muito grande, então vamos resumir as informações. Tabela dinâmica. Aqui nos rótulos, eu venho nos valores, clico, configuração do valor, formato de número, personalizado, e o que fizemos já está salvo aqui, ó, que é esse daqui, ó, hashtag.k. Ok. E ok de novo. Pronto. Resumiu bem, ó, os valores. Voltando agora no nosso gráfico, já fica bem mais fácil de ver as informações. Nesse gráfico eu queria dar um visual bem diferente para ele. Fugir um pouco aqui, ó, de laranja, vermelho. Botão direito. Na barrinha, formatar série de dados. E na caixinha aqui, ó, de efeitos, eu vou pegar uma sombra qualquer e diminuir um pouco a transparência. Na caixinha de cor, preenchimento, eu vou colocar gradiente, igual estamos usando até o momento. E na marca de gradiente, no primeiro eu posso deixar um azulzinho, que pode ser até um... Vou pegar um roxo, na verdade. E ali na direita, ó, vou pegar um azulzinho que usamos antes. Vou pegar aqui... Vou pegar o mesmo roxo, pessoal, mas aí eu clico para editar as cores, mais cores, e coloco aqui, ó, um pouquinho para o lado, que eu acredito que vai ficar bom. Sim e assim. Ok. Legal, gostei. Só que eu queria que o gráfico ficasse na esquerda com uma cor, na direita com outra. Aqui ficou ruim, ó, ficou embaixo e em cima. Então eu venho aqui no linear e embaixo eu coloco a opção que fala linear direito. Pronto. Além disso, podemos também colocar uma borda de gradiente, usando o mesmo gradiente que fizemos, ó. Roxinho de um lado e azulzinho do outro. E colocar um linear de gradiente aqui, ó. Linear direito. Pronto. E vamos aumentar bastante o tamanho dessa borda. Talvez usar uns 8, 9. Aqui já ficou bom com 7, eu acho que já tá bom. É isso aí. Vamos fechar essa janela. E o que está faltando nesse gráfico? Remover o fundo, vamos clicar nele então. Formatar, contorno. Sem contorno, preenchimento. E agora está faltando um título que dá para emprestar desse daqui de cima. Copia e cola. Coloco ele aqui embaixo. Jogo ele aqui, ó, para dentro. E aqui também. E puxo o gráfico um pouquinho para baixo. Para dar para ver as informações que temos. E esse título, vamos colocar ele bem aqui em cima. E no título, o que podemos escrever? Aqui estamos vendo o custo total por fabricante. É isso aí. E o legal é que todos os gráficos, ó, ficam dinâmicos e funcionais. E o último gráfico que eu gostaria de inserir, que é onde vemos o tipo de ordem de serviço e as quantidades que aparecem, é um gráfico de rosca. Ou pizza, porque é muito próximo, é igual. A única diferença é que o meio é pintado. Botão direito, recortar, venho no dashboard, botão direito, colar. Vou centralizar esse gráfico aqui. Puxo ele aqui para dentro, ó. Essa janela já dá para fechar agora, porque a gente não vai mais usar. Jogo ela até aqui o final. Vamos limpar tudo, ó. Pronto. E esse gráfico dá para melhorar bastante o visual dele. Vamos começar com removendo a legenda, colocando esses títulos em design, adicionar elemento na parte de baixo, inferior. E os botõezinhos, análise, botões, ocultar tudo. Pronto. Eu não quero esse layout específico que está aparecendo aqui. Queria um layout mais bonito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito nesse gráfico, formatar série de dados, e vou começar aqui, ó, com tamanho. Vou diminuir um pouco, ó, porque você vê que você consegue tanto ter um gráfico de pizza quanto um gráfico de rosca. Ó, você vai mexendo no tamanho ali do buraco. Vou deixar mais ou menos assim. Explosão, podemos usar também, fica legal. Eu gosto de usar 4, 3%. Efeito de sombra, vou colocar aqui uma sombra, deixar ela um pouquinho mais escura.
E na caixinha de cor, borda, eu vou remover a borda, pessoal. E essas cores já estão interessantes. Eu não vou perder muito tempo com o degradê dessa vez. Vou pegar uma fatia, clico no preenchimento e pego aqui uma cor que eu quiser. Verde também, já pego aqui uma cor de verde. Laranjinha, pego aqui um laranja que eu já fiz. Pego ali um amarelinho. Vou deixar ali um amarelo. E aquele azul eu posso deixar com um vermelho. É isso aí, ó. Pronto. Só que tá vendo que fica difícil. Tudo bem, já conseguimos saber que o maior é o azul. Por quê? Porque ele é a maior fatia, então é corretivo. Mas e em números, quanto que isso representa? Então podemos, ó, clicar no gráfico inteiro, ó, e aqui em cima em design, adicionar o que é chamado de rótulos de dados, novamente. Podemos colocar mostrar, pronto. E agora, pessoal, dá para remover, formatar o fundo, contorno e também o preenchimento. E dá para aumentar, ó, clicando dentro do gráfico, o tamanho dele. Puxa ele para baixo. E a legenda, olha que legal, design, adicionar elemento, legenda, vamos colocar na direita mesmo. Porque aí o gráfico dá pra gente pegar ele e colocar aqui na esquerda. E aumentar mais ainda o tamanho dele. Conseguimos assim ganhar um pouco de área. Joga ele aqui um pouquinho para baixo. E vamos aproveitar a legenda que fizemos aqui. Copia e cola. E podemos usar aqui para esse gráfico também. Ó. Aproveita e não tem muito retrabalho. Coloco aqui para cima. E aqui vamos colocar tipo, quantidade por tipo de OS. E finalizamos, pessoal. Então aqui ficou o nosso gráfico totalmente personalizado, finalizado, um dashboard completo aí de produção. Tudo bem que você pode continuar fazendo outras análises para ter mais informações que são importantes para você. Mas de qualquer forma, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.